Boa tarde, estamos começando o programa Mulheres Advogadas do Século XXI e dando continuidade no projeto Que OAB Você Quer, convidamos hoje para participar do projeto o Dr. Cláudio Viana, que vem candidato da subseção de Niterói. Dr. Cláudio, quero lhe agradecer muito por ter aceito esse convite. É uma honra recebê-lo aqui no nosso programa e gostaria que o doutor falasse um pouco sobre a sua trajetória, dificuldades e como lhe fez chegar até aqui. Olá, agradeço primeiramente ao programa Mulheres Advogadas do Século XXI, agradeço a você também, Amanda. É importante ressaltar a forma democrática como você vem conduzindo o seu programa. E os advogados de Niterói já me conhecem. Sou advogado militante há 25 anos, atuo nas áreas civil e trabalhista, já fui diretor tesoureiro da OAB Niterói na gestão do presidente Fernando Guedes, disputei a última eleição com o nosso querido presidente Antônio José e ele saiu vencedor, a nossa diferença de votos foi apenas 163 votos e o grupo que formamos na última eleição, com a adesão que tivemos do grupo do Antônio José, nos fez manter essa campanha em Niterói, nos fez nos colocar à disposição dos advogados para uma nova disputa eleitoral. E isso por quê? Porque todos sabemos, a advocacia passa pela maior crise dos últimos anos e é necessário que haja uma verdadeira união entre os advogados. Então estamos conseguindo juntar um grupo seleto do Dr. Antônio José e um grupo do Cláudio Viana para tentarmos fazer em Niterói uma advocacia unida para encarar os entraves que são colocados na nossa atividade profissional. Doutor, então diga pra gente, qual é o projeto na sua campanha para tentar amenizar essa desvalorização da advocacia que tem acontecido com essa crise? Primeiramente, temos que unir os advogados. Os advogados têm que estar junto com a gestão para que nossa gestão tenha força e com força tenha voz. Nós tivemos, por exemplo, a reforma trabalhista, que trouxe um esvaziamento completo da justiça do trabalho, consequências que serão vistas nos próximos anos. Tivemos também o famigerado mero aborrecimento no campo dos juizados especiais. Estamos encampando uma luta na tentativa de anular a súmula 75 do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Sem contar também, Amanda, que temos que manter uma vigilância constante na defesa de nossas prerrogativas. Nós, advogados, não admitimos mais os entraves que são colocados diariamente na nossa atividade processual. Então, aproveitando, doutor, essa sua resposta, me diga o que o doutor pretende fazer, sendo eleito, quando um advogado ou um advogado é desrespeitado ao exercer o seu ofício, como aconteceu com a doutora Valéia, né, a advogada negra que foi algemada na subseção de Duque de Caxias. Primeiramente, Amanda, em Niterói nós vamos capacitar e atualizar os delegados que atuarão na comissão de prerrogativas. Acreditamos que um advogado capacitado e um advogado atualizado saberá agir no momento certo em que a infração por qualquer autoridade for cometida. Certamente esse delegado atuará primeiramente. E se houver necessidade, eu, Cláudio Viana, presidente da OAB, estarei presente em todo ocorrido relativo à infringência das prerrogativas. E o doutor acha que o fato de só um desagravo é a solução ou acha que deveria ter outras medidas para tentar amenizar esse tipo de desrespeito com a advocacia? O desagravo é apenas o primeiro passo. O desagravo é apenas a primeira resposta de nossa instituição. Agora, medidas enérgicas e legais devem ser tomadas sempre nas esferas administrativas e judiciais. Vou fazer a pergunta agora da doutora Rosa Maria Fonseca, de Volta Redonda. Ela pede para perguntar ao doutor o seguinte, abre aspas, o que pretende implementar para coibir a inadimplência de clientes no que tange a honorários advocatícios? Fecha aspas. Rosa Maria, isso é uma questão que muito afeta nós advogados. Primeiramente, temos que entender que estamos passando todos por uma crise. Não só nós advogados, como clientes. O que nós aconselhamos? Primeiramente,
é que haja uma relação aberta, uma relação esclarecedora com o seu cliente. E trabalharmos para trazer na tabela de honorários advocatícios circunstâncias, valores, questões que possam atrair o interesse tanto do cliente que nos contratará, como nós advogados que precisamos prestar o serviço. Beleza. Doutor, fala um pouquinho então sobre os audiencistas. Eu acho que é uma questão muito polêmica, porque tem advogados que são totalmente contrários, porque acho que desvaloriza muito, né, a profissão da advocacia no mercado, mas tem advogados que são favoráveis porque eles dizem, não, se eu fizer, sei lá, 10 audiências num dia, eu recebo R$50 por 10 audiências e consigo até ganhar muito mais do que um advogado que muitas vezes é contratado de um grande escritório. O que o senhor, na sua opinião, sobre os audiencistas, o que o doutor acha? O advogado audiencista é tanto advogado como nós. Exerce uma atividade profissional, merece ser respeitado, merece ser valorizado e merece receber uma digna remuneração. O que temos é que encontrar mecanismos para que eles tenham condição de exercer a atividade deles. Eu conheço vários audiencistas que possuem uma capacidade e uma cultura jurídica muito grande. Não é verdade quando dizem que o audiencista é apenas um fazedor de audiência, entre aspas. Isso não é verdade. Conheço vários com uma capacidade jurídica enorme. O que temos é que encontrar uma medida, encontrar um campo de atuação para que eles possam exercer de forma digna o seu trabalho e ter a sua remuneração também de forma digna. Vou fazer a pergunta agora sobre as advogadas. Nós tivemos agora a aprovação da OAB Nacional de que vai ser obrigatório só a partir de 2021 as mulheres fazerem parte na chapa, exercendo o cargo de diretoria e como suplente efetiva. Na chapa que o doutor montou para concorrer às eleições de 2018, como vem essa chapa? Qual é a percentagem de advogadas na sua chapa? O percentual é acima do exigido. É lamentável que a gente precise de uma legislação para integrar a mulher advogada na vida administrativa da OAB. Na nossa chapa, por exemplo, eu tenho a satisfação de ter 2 mulheres na diretoria. Eu tenho a doutora Eni, secretária-geral, e tenho a doutora Elga, secretária adjunta. Fizemos questão de ter em nossa diretoria 2 mulheres, justamente para levantar a bandeira de que a mulher deve fazer parte da gestão da OAB, tal qual nós, homens. Então me responda uma pergunta. Os 2 advogados que passaram aqui no programa, que estão vindo candidato para a OAB do Rio de Janeiro, a seccional, eles falaram da dificuldade de ter mulheres que aceitem a fazer parte da administração da OAB. Então, pelo que o doutor está me respondendo, o doutor não teve essa dificuldade. As mulheres realmente querem fazer parte. Amanda, eu convido a você a passar qualquer dia no meu comitê. Você verá que as mulheres advogadas estão lá presentes. Tanto as que fizeram parte do conselho, como as que não fizeram parte do conselho. Creio que a mulher deve fazer parte da gestão da ordem de forma natural. De forma natural. Isso é muito bom. Nossa, como eu fico feliz em ouvir isso, porque geralmente a gente fica ouvindo que a mulher não quer fazer parte e não é o que eu ouço quando eu vou conversar com as advogadas. Vou fazer uma pergunta agora do doutor Márcio Aleluia. Ele pede para perguntar ao doutor, abre aspas, ele quer saber sobre a transparência da prestação de conta da subseção de Niterói. Como será essa transparência se o doutor for eleito presidente da subseção Niterói? A transparência será total. Gostaria de relembrar, e os advogados de Niterói sabem disso, que quando fui diretor tesoureiro e entreguei a gestão à época ao Dr. Antônio José, fiz uma prestação de contas e entreguei uma via dessa prestação de contas a cada conselheiro que estava assumindo a gestão. Transparência não é a favor de candidato, não é a favor de presidente, não é a favor de ninguém. Transparência é uma obrigação de quem faz uma gestão pública. E gerir a OAB é uma gestão pública que estão gerindo interesses de advogados. Mas me diz uma coisa, doutor.
não só para os conselheiros, mas para os advogados que são inscritos na OAB Niterói. Como esses advogados irão ter acesso a essa prestação de conta? Irá fornecer algum ícone na própria página da OAB de Niterói? Como isso iria se proceder para os inscritos na OAB de Niterói? Amanda, na ocasião não tínhamos esse sistema de informática que temos hoje. Hoje, não há dúvida, qualquer candidato que assuma a presidência da OAB tem a obrigação de deixar online à disposição as contas da administração. E isso, não tenha a menor dúvida, Amanda, eu farei, porque é obrigação do presidente fazer. Isso é muito bom, né? Espero que todos pensem assim, porque valoriza muito a nossa profissão. A doutora Inês Aiva pede para lhe fazer uma pergunta, abre aspas, se o candidato tem em sua plataforma, possui ou tem o intento de incentivar ou convencer o TJRJ, o TJ de Niterói também, a incluir mais a figura da advogada e do advogado, e aí ela dita alguns exemplos, na mediação, na conciliação e nos juizados especiais, fecha aspas. Será uma consequência natural, Amanda. Na hora que nós identificarmos que a mulher, advogada, deve fazer parte da gestão da OAB, com certeza ela fará parte também das atividades do Tribunal de Justiça e outras mais. Será um resultado, será uma consequência natural. Vamos em casa, nós, advogados, valorizar as nossas mulheres advogadas. O resultado virá de forma natural. Mas na verdade a pergunta dela foi no sentido, porque nós sabemos que hoje estamos tendo uma dificuldade com as mediações, né, de tentar excluir a figura da advogada ou do advogado. Então ela quer saber se de repente na sua plataforma o doutor pensou em algo para conversar com o diretor do Fórum de Niterói ou com o presidente do Fórum do Rio de Janeiro para tentar inserir mais a presença do advogado nesse sistema novo que é a mediação. Não tenha a menor dúvida que isso deve ser a plataforma de qualquer presidente da OAB. Não podemos admitir justiça, judiciário, sem a presença de advogado. E isso vale no processo judicial ou na mediação. A figura do advogado é indispensável, repito, tanto no processo judicial quanto na mediação. Doutor, a doutora Ana Beatriz, ela pede para lhe fazer a seguinte pergunta. Abre aspas, ela gostaria que o candidato falasse, em poucas palavras, qual o seu plano de gestão. Fecha aspas. Nosso plano de gestão é trazer o advogado para dentro da OAB Niterói. Nós precisamos ter uma gestão participativa, onde a opinião de cada advogado deve fazer parte da gestão da OAB. Nós teremos também a Escola Superior de Advocacia, onde convidamos o professor José Carlos, diretor-geral da Cândido Mendes de Niterói, onde teremos um projeto para a ESA renovador. Traremos cursos de capacitação, traremos cursos também voltados ao jovem advogado, para que ele aprenda a advogar, e também traremos cursos que auxiliem o advogado da melhor idade nas suas atividades. Nós temos tido vários advogados da melhor idade que estão deixando de advogar por falta de um suporte. Nós, na OAB Niterói, daremos esse suporte, não só na ESA, como também em comissões, para que ele possa continuar no exercício da advocacia. Agora vamos para a pergunta da doutora Débora Prats. Ela fez algumas perguntas, então eu vou fazer uma atrás da outra e depois o doutor responda todas as perguntas. Abre aspas, o que o senhor fará para garantir as prerrogativas das advogadas e dos advogados com deficiência? Fecha aspas. Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, abre aspas, sobre acessibilidade para pessoas com deficiência. O que o candidato pretende fazer para a inclusão dessas pessoas? Fecha aspas. E a última pergunta, ela gostaria que o candidato respondesse, abre aspas, se colocaria uma mulher com deficiência no conselho da subseção de Niterói como representante desse segmento tão sofrido? Fecha aspas. Primeiramente, temos que fiscalizar para que os órgãos tenham a devida acessibilidade de forma a facilitar e integrar a pessoa com qualquer dificuldade na sua atividade.
nós, lá na OAB Niterói, criaremos uma comissão especial para cuidar exatamente das questões dos advogados que necessitem de qualquer auxílio. Essa comissão é de muita importância, porque é inadmissível que um advogado, por questões diversas, esteja afastado da sua atividade profissional, ou por omissão da OAB, ou por omissão do poder público. E quanto a ter uma advogada com qualquer deficiência presidindo uma comissão, digo a você, Amanda, para mim seria uma nomeação natural, além de ser um enorme prazer. Não temos que fazer nenhuma distinção. Isso é um absurdo. Temos que tratar todos iguais, sem qualquer distinção. A doutora Débora Prates era deficiente visual e ela tem essa preocupação porque ela foi excluída da advocacia, porque infelizmente depois que transformou o processo físico em processo virtual, em processo eletrônico, não existe uma plataforma. Gostaria de saber do doutor se na sua plataforma tem alguma metodologia, alguma forma de conversar com esses tribunais, tanto estadual, federal e trabalhista, para que consiga botar uma ferramenta para que os portadores de deficiência visual consigam voltar para o mercado de trabalho, né? Exercer a sua profissão. Será uma luta constante, não só da OAB Niterói, como do futuro presidente da seccional do Rio de Janeiro, e tenho certeza absoluta do presidente do Conselho Federal. Repito, Amanda, é inadmissível admitirmos a exclusão de qualquer advogado em razão de qualquer deficiência. É inadmissível. Fere o nosso Estado democrático de direito. Vamos lá para a pergunta da doutora Ivonete Oliveira. Ela pergunta o seguinte ao candidato, abre aspas, qual projeto ou planejamento para incentivar a administração e o exercício da advocacia da mulher, em especial da mulher negra? Fecha aspas. Amanda, repito, não temos que ter nenhum tipo de discriminação. Gostaria que você conhecesse a nossa chapa. Você chegará à conclusão de que nós trataremos estas questões com a maior normalidade. A mulher negra é mulher brasileira, é advogada, merece todo o nosso respeito e terá toda a participação na nossa gestão. Isso é muito bom. Vamos lá para a pergunta do Dr. Márcio Aleluia. Ele dá um exemplo, ele conta aqui que o TJ do Rio Grande do Sul, em recente decisão, fixou que o cliente pobre não precisa pagar advogado. O cliente que foi declarado pobre pelo próprio advogado tinha um contrato que previa o pagamento de 20% de honorários advocatícios. A causa foi um sucesso, foi procedente, ganhou a ação, mas o cliente não pagou o advogado. No entendimento do TJ Gaúcho, o juiz entendeu que o cliente não precisava pagar o advogado, tendo em vista que o próprio advogado declarou o cliente hipossuficiente. Se isso ocorresse no TJ de Niterói, o doutor, como presidente da subseção de Niterói, como seria a sua atitude neste caso? Com as devidas vênias ao tribunal, na minha análise, foi uma decisão infeliz. A questão da gratuidade de justiça tem que ser analisada sob um prisma. Questão particular de contratação de honorários tem que ser analisado sob outro prisma. O fato de se requerer a gratuidade de justiça para um cliente é em razão dele não ter possibilidade de pagar as custas judiciais e taxas judiciárias naquele momento. Entretanto, daquela relação contratual, ele obteve êxito numa ação, nada mais justo e correto que o advogado receba a devida remuneração, principalmente se foi devidamente contratualizado. Verdade. Vamos lá para a pergunta da doutora Daniela Freitas. Doutora Daniela Freitas pede para perguntar ao candidato o seguinte, abre aspas, se terá algo voltado para incluir os deficientes visuais e auditivos, fecha aspas. Por que ela diz isso? Ela cita um exemplo para ajudar na resposta do candidato. Ela diz o seguinte, que a OAB seccional do Rio de Janeiro, ela transmite algumas palestras. E essas palestras não tem nenhum profissional que faça a tradução em libras. Então, como o candidato pensa em atingir principalmente esses deficientes, que aqui entra, na verdade, mais o deficiente auditivo?
temos que implementar todas as formas de acessibilidade. Temos que criar mecanismos para que a comunicação da OAB e de seus eventos, suas palestras, cheguem a todos, sem qualquer distinção. Com certeza trabalharemos juntos com a seccional para aprimorarmos esse sistema de comunicação. Isso é muito bom. Vamos lá agora para o finalzinho do nosso programa. Geralmente eu faço uma brincadeira com todos os convidados. Eu vou falar uma palavra, o que vier à cabeça do candidato, o candidato me responda. Democracia. Para todos. Direito. Para todos. OAB. Para todos os advogados. Administração. Correta, transparente e que atenda os anseios do advogado. Agora eu vou pedir para o advogado me responder. Por que votar na chapa Cláudio Viana? Porque é uma chapa que conseguiu unir duas lideranças de Niterói. Conseguiu unir o grupo do Antônio José, grande parte desse grupo hoje está caminhando conosco, e o grupo do Cláudio Viana. E eu tenho a certeza que somente a união dos advogados poderá trazer uma OAB forte. Agora complete a minha frase. Dr. Cláudio Viana, como representante da advocacia da subseção de Niterói, será competente, transparente e acessível a todos os advogados. Candidato, aproveite esse momento, faça a sua campanha, mande a mensagem para a advocacia de Niterói. Colegas advogados, colegas advogadas, no próximo dia 21 de novembro, de 9 da manhã às 17 horas, estaremos aguardando você no centro de Niterói, votando na chapa 1, Cláudio Viana. Quero dizer que tivemos o apoio de ex-presidentes que representaram muito bem a OAB de Niterói. Tivemos o apoio do Fernando Guedes, apoio do Dr. Vargas Villa, apoio do Dr. Orquinésio, dentre outros. Acredite na nossa chapa. Consulte cada membro que compõe a nossa chapa e você verá que estamos preparados para fazer uma gestão que você, advogado e advogada de Niterói, precisam. Dr. Cláudio, muito obrigada. Eu acho que é muito bom a gente conhecer as chapas, os candidatos que estão encabeçando essas chapas, e para que a gente fique bem mais à vontade de escolher democraticamente aquele que realmente irá por 3 anos administrar a nossa instituição. Então, lhe agradeço muito por ter aceito o convite e por ter vindo aqui nos presentear com a sua presença. Nós é que agradecemos, Amanda. Muito obrigado. E sempre com aquela palavra final que eu gosto de citar, da Louris Lutz: somos mulheres, somos meninas, forte como aço e delicadas como o mais fino cristal. E não esqueçam, se vocês gostaram do nosso canal, se inscreva, tá bom? E mande e-mail pra gente com perguntas. mulheresadvogadas do século 21 @gmail.com.